E aí galera, Rodolfo Negri aqui. Hoje a gente vai falar dos 3 anos em que dois homens, Galileu e Kepler, fizeram as descobertas mais contundentes para poder derrubar o modelo milenar geocêntrico e estabelecer o heliocentrismo. Eles assumiram o copernicanismo e estabeleceram essas novas bases, colocando um novo paradigma para a ciência, para a física. Foi uma grande revolução. Lembrando, como eu já falei em vídeos anteriores dessa série, eu não vou focar em aspectos já muito conhecidos, vou falar de coisas que são tão importantes quanto e às vezes não são faladas ou são um pouco discutidas. Então vou focar mais nisso e bora aí. Saindo do último vídeo que a gente falou de relatividade do movimento e o conceito de inércia, você pode conferir aqui no card, você já está começando a ter os argumentos básicos para fazer essa mudança do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico. Então, com esse começo de desenvolvimento da relatividade do movimento, do conceito de inércia, pelo menos primitivamente, né, não estava tão próximo do conceito mais moderno da física atual, mas já começa a ter esses desenvolvimentos e começa já a ser questionável a impossibilidade da Terra se mover, como eu discuti no vídeo anterior. Então nisso já tem bastante gente já adotando o copernicanismo e contemplando a possibilidade da Terra ser só mais um planeta e ela sim pode se mover e não está todo mundo voando de um lado para o outro. Mas ainda assim, o modelo heliocêntrico ele não está prevendo muito melhor a questão das órbitas, não tem uma precisão tão maior assim que o modelo geocêntrico, eles são basicamente quase equivalentes, é só uma preferência matemática por simplicidade dos que adotam o heliocentrismo, o copernicanismo. Com toda a perseguição cristã para quem defendia o copernicanismo, essas pessoas têm um pouco de medo de defender em público o copernicanismo e, já que ele não prevê tão melhor e você não tem observações contundentes, eles são bastante cautelosos quanto a isso. Então, por exemplo, eu estou mostrando aí na tela uma resposta do Galileu para o Kepler em uma carta, em que ele vai falar que ele já adotou o copernicanismo, o modelo heliocêntrico, ele acredita que ele seja verdadeiro, mas que ele não está disposto a defender isso em público. Ele parabeniza o Kepler por defender, nessa carta ele parabeniza o Kepler por defender em público, mas ele não está disposto a fazer isso porque ele seria ridicularizado, perseguido, e ele até fala como Copérnico foi. Nesse mesmo trecho da carta, o Galileu ainda fala que escreveu muito das razões e refutações sobre o assunto. Não dá para saber ao certo sobre o que ele está mencionando, já que as observações mais contundentes ainda não foram feitas, mas nessa época ele já está fazendo experimentos de hidrostática, de queda de corpos, de plano inclinado, e ele começa a escrever um livro que não vai ser publicado, que hoje é conhecido como Demoto, e que ele vai estabelecer esses experimentos, esses testes, as teorias dele, e nisso ele coloca já uma ideia primitiva do que ele vai desenvolver depois, que é aquele experimento do navio, que só vai ser publicado em 1632, no Diálogo de Dois Mundos, mas nessa época ele já começa a ter uma ideia mais primitiva da relatividade do movimento, da inércia. Ele usa também, assim como o Giordano Bruno, ele usa a palavra virtus impressa para falar sobre isso. Ele não cita o Giordano Bruno, mas é bem possível que ele tenha lido A Ceia de Cinzas e simplesmente acabou não citando Giordano Bruno, então é bem possível que ele tenha tido inspiração do Giordano Bruno. Então é possível que essas razões e refutações dele seja ele mencionando essa ideia mais primitiva dele em relação à relatividade do movimento e inércia, que não estava completamente finalizada como a questão do experimento do navio, mas que ele já tem uma ideia que a Terra sim pode se mover, mas ainda assim nessa época, em 1597, o Kepler com o Galileu estão mais na ideia de que sim, é possível que a Terra se mova e faz mais sentido, é matematicamente mais simples, mais belo, mais harmônico que seja em torno do Sol, porque você vai ter os círculos em torno do Sol e não vai ter toda aquela loucura de equante, epiciclo, excêntrico que tinha no modelo geocêntrico ptolomaico. Uma curiosidade aqui, tem algumas cartas entre o Galileu e o Kepler, mas não são muitas, acho que são 11 cartas que eles trocaram em toda a vida, e são poucas porque várias vezes o Galileu deixa o Kepler no vácuo. Ainda que ambos concordassem que o universo estava escrito em leis matemáticas e buscassem essa harmonia e essa clareza da matemática no mundo físico, eles tinham bastante divergência em relação a isso. Por exemplo, o Galileu, eu acredito que se você pegasse ele e transferisse ele para o século XVIII, XIX, ou mesmo XX, ou mesmo nosso XXI,
Em alguns anos ou meses, ele rápido se adaptaria, leria tudo que fosse possível e falar assim, não, beleza, eu entendi essa física, essa ciência moderna e realmente está certo, e ele não teria nenhuma resistência quanto a isso. Agora o Kepler, ele tinha uma visão matemática mais pitagórica, e ele fala sempre nas cartas do Kepler, você vai ver ele mencionando que ele é um pitagórico, que o Pitágoras isso, que o Pitágoras aquilo, que os discípulos de Pitágoras, e ele herda disso também uma visão bastante mística, e sempre tem alguma conotação mística dessa harmonia, essa matemática do universo, como Kepler vê, ele tira conotações místicas. Então é bem possível que o Galileu sempre deixasse o Kepler no vácuo, porque ele tinha, é uma das hipóteses, né, não dá para saber com certeza, mas que o Galileu tinha algumas restrições a essas ideias bastante místicas que o Kepler tirava da interpretação do universo e da matemática e da harmonia. E 12 anos depois, os dois vão começar a fazer as grandes descobertas contundentes que vai dar coragem para o Galileu tomar posição em defender, começar a defender o heliocentrismo publicamente, e para outros também começarem a defender o heliocentrismo publicamente. Eles vão chacoalhar o mundo da filosofia natural da época e todo mundo vai ter que tomar uma posição cerrada, e o modelo ptolomaico, como já foi explicado, ele vai ser abandonado por outro modelo que eu vou falar na frente, mas eles já começam a ter o grande impacto já 12 anos depois, a partir de 1609. Então a gente tem aquela carta entre o Kepler e o Galileu em 1597, e em 1600 o Kepler é contratado para trabalhar sob a supervisão do Tycho Brahe, que era considerado o melhor astrônomo da época, tinha as medições mais precisas, e não era porque ele tinha um super olho, uma super capacidade física de olhar com bastante precisão, era porque ele recebia bastante fundos, ele construiu vários observatórios ultramodernos com instrumentos enormes, uns sextantes enormes, ultra afinados e calibrados. Então Kepler foi trabalhar então com esse Tycho Brahe, e um pouco mais de um ano depois o Tycho Brahe já morre e o Kepler acaba virando o matemático da corte que ele foi trabalhar sob a supervisão do Tycho Brahe. Nisso, Kepler vai herdar todas as observações do Tycho Brahe, essas ótimas observações, as mais precisas da época, e em 1609 ele vai publicar o Astronomia Nova, que é a primeira grande evidência contundente do heliocentrismo e do copernicanismo. Nesse Astronomia Nova, o Kepler vai colocar o que a gente conhece como a primeira e a segunda lei de Kepler, ou seja, os planetas se movem em torno do Sol como elipses, e uma linha ligando o Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Ainda que a primeira e segunda lei seja o que seja bastante falado sobre esse livro do Kepler atualmente, ele tem contribuições muito mais profundas e até mais importantes, na época pelo menos, que essas duas leis, que vão mudar a ciência, a física, e vai ser grandes contribuições para a época. Uma delas é o Kepler inventar o termo órbita, mas ele não é só inventar o termo órbita. Tem bastante pesquisadores e historiadores da ciência que defendem que não é uma simples invenção de um termo novo. É conceitualmente bastante distinto o que o Kepler fez quando ele introduz esse conceito de órbita, porque ele passa da ideia de quem vinha antes dele, daquelas esferas concêntricas feitas de éter, que em latim pode ser chamado de orbis, e o Kepler vai inventar esse termo órbita, vai resgatar, na verdade, do latim antigo, quase não era usado, ele vai introduzir isso. E isso tem um significado muito específico na obra do Kepler, quando ele utiliza a palavra órbita. Até então, os astrônomos eles calculavam o movimento dos astros, mas o que eles faziam era produzir tabelas como essa que eu estou mostrando, que você vai ter a latitude, longitude e o tempo da passagem do astro em tal lugar do céu, né? Logo na abertura da Astronomia Nova, o Kepler já fazia algo revolucionário, que é desenhar a órbita do planeta Marte. Na Astronomia Nova ele vai basicamente só lidar com o planeta Marte, que tem as melhores observações que ele herdou do Tycho Brahe. Ele já vai desenhar de cara como seria a órbita, a trajetória de Marte, visto de um observador que está na Terra. O Kepler vai falar que ele quer fazer uma astronomia sem hipóteses. O que ele quer dizer com isso? Ele quer simplesmente pegar os dados, pegar as observações ali de Marte e ver o que ele consegue inferir disso, ver o que ele tira disso, quais relações, o que os dados mostram para ele. Você já percebe que isso aí é um conceito bastante revolucionário. Ele não está tentando impor nenhuma teoria prévia a esses dados, ele está tentando se abster disso e interpretar esses dados da melhor forma possível. Isso já é um conceito revolucionário.
talvez ele não seja muito eficiente em fazer isso, já que ele tinha todas aquelas concepções pitagóricas e tal. Mas há uma tentativa nesse sentido, quando ele fala que ele quer fazer uma astronomia sem hipóteses. O Kepler vai falar várias vezes que ele quer descobrir as leis físicas, ele quer saber o que causa aquele movimento. Ele não está interessado em ficar criando muitos cenários, ele só quer entender o que causa aquele movimento. E ele está interessado na trajetória, diferente de esferas e tal, ele só quer saber o planeta, o movimento do planeta e a trajetória dele. Ele vai usar consistentemente o termo órbita. Quando ele está falando de algo óptico e aparente, como ele chega a citar, entre aspas, eu estou fazendo isso, eu estou falando óptico e aparente, entre aspas, que ele chega a falar isso, ele usa o termo caminho, algo próximo de caminho. Ele está só falando assim, na aparência é isso. Quando ele está usando leis físicas que explicam aquele movimento, aquela trajetória, ele usa de forma consistente, por toda a astronomia nova, o termo órbita. Nas próprias palavras do Kepler, o órbita está sempre atrelado a algo real e físico. Então isso já é bastante uma mudança de conceito, de paradigma do que vinha sendo praticado até então. O Kepler chega até a fazer analogia com o magnetismo para explicar o que ele está tentando fazer. Isso é possível, é bastante provável até, que tenha tido influência no desenvolvimento do conceito de força, que vai chegar até o Newton e desenvolver a lei da gravitação universal, etc. Você vê que tem uma mudança no Kepler em relação ao que os antigos faziam. Inclusive, o que a gente chama hoje de primeira e segunda lei de Kepler, o Kepler não chamou elas de primeira e segunda lei ou de lei nenhuma. Era só um resultado de outras leis que ele usou. E quais eram essas outras leis que ele usou? Eram conceitos primitivos de força. Ele coloca ali uma lei da reciprocidade e uma lei da velocidade e distância. Essas são as leis que estão nessa astronomia nova, e que a gente conhece hoje como a primeira e a segunda leis de Kepler são resultados dessas duas leis que o Kepler estabelece no livro dele e que são mais ou menos próximas ao conceito que a gente tem de força. Um ano depois da publicação da Astronomia Nova, o Galileu vai publicar o Mensageiro Sideral, em 1610. E ele é basicamente baseado nas observações que o Galileu fez usando o telescópio que ele recém desenvolveu. Então, nesse Mensageiro Sideral, você vai ter as primeiras coisas são a observação das crateras lunares, da diferença do solo, né, da cor de composição do solo na Lua, os vales, as montanhas que tem na Lua. E, além disso, também o Galileu vai encontrar as que a gente conhece hoje como luas galileanas, né, as luas de Júpiter, e também vai colocar nesse panfleto, além de outras coisas, né, vai colocar essas luas galileanas e já vai ser uma primeira observação contundente confrontando o modelo geocêntrico ptolomaico que era utilizado até então e favorecendo o copernicanismo. Como você pode ver no vídeo da física aristotélica, que eu falei um pouco sobre isso, porque isso já começa a favorecer o copernicanismo? Primeiro porque Galileu mostra que a Lua não é uma esfera de éter perfeita, ela é cheia de imperfeições, então isso contradiz diretamente a ideia aristotélica, que é toda baseada nessa ciência, essa filosofia natural medieval, que é totalmente baseada no aristotelismo. E o Galileu, com essas observações das imperfeições da Lua, mostra que a Lua não é uma esfera de éter perfeita, pelo contrário, ela é muito parecida com a Terra, então isso já é um primeiro ponto. E você tem também as luas galileanas, e ele vai até falar que é um pequeno sistema planetário em torno de Júpiter, e isso também é uma grande evidência favorecendo o copernicanismo. É uma grande evidência nesse sentido. Em 1612, vai ter mais um golpe fatal na física aristotélica, no modelo geocêntrico, que o Galileu vai publicar o panfleto sobre as manchas solares. Ele entra numa controvérsia lá com um jesuíta, que é um dos que também teriam descoberto as manchas solares. Eu não vou discutir muito isso sobre manchas solares, mas lembra que eu já falei que o Galileu era bastante lacrador? Nessa época, ele entra nessa controvérsia com esses jesuítas sobre manchas solares, e a academia que o Galileu trabalhava fala para o Galileu pegar leve, para ele não confrontar muito esse jesuíta, porque pode dar problema com a Inquisição, eles não querem isso, é para ele maneirar bastante no tom, mas o Galileu lacrador não vai conseguir, ele vai para cima do jesuíta e ele vai ser bastante até rude, ele vai jogar na cara mesmo como que o jesuíta está errado e vai entrar na controvérsia por inteiro. Mas fora essas fofoquinhas, né, esses pequenos causos da história,
o que vai ter de importante nesse panfleto sobre as manchas solares vai ser que o Galileu vai mostrar os desenhos que ele fez sobre as fases de Vênus. Então, como eu falei lá no vídeo sobre física aristotélica, os antigos, como eles viam pouca alteração do brilho de Vênus, eles acreditavam que Vênus não tinha fase ou as mudanças de fase eram bastante diminutas, e isso favoreceria um modelo geocêntrico que era adotado até então. Com o telescópio e o Galileu mostrando essas fases de Vênus, isso já é de cara desbancado e é uma evidência muito forte a favor do heliocentrismo, do copernicanismo, e isso vai dar uma atração enorme para quem defendia essas ideias na época. Então, nesse espaço de 3 a 4 anos, você já tem os grandes golpes fatais na astronomia baseada na física aristotélica, você já tem essas grandes observações contundentes, mas uma teoria milenar não vai ser derrubada assim de uma hora para outra por um novo paradigma que está nascendo. Muitas pessoas já vão começar a adotar o heliocentrismo, o copernicanismo, principalmente das novas gerações que vão surgindo, de filósofos naturais, mas ainda vai ter uma certa resistência. No entanto, o modelo ptolomaico, que a Terra está no centro e todos os outros planetas estão incrustados naquelas esferas de éter girando em torno da Terra, isso já começa a ser abandonado. E você vai ter vários agora, pelos defensores ainda do modelo geocêntrico, eles vão adotar outros tipos de modelos geocêntricos. Um deles é um modelo geocêntrico que foi desenvolvido pelo Tycho Brahe, que era lá o supervisor do Kepler, que é um modelo geocêntrico em que a Terra está no centro, como era de se esperar, e apenas a Lua e o Sol revolucionam em torno da Terra, enquanto todos os outros planetas, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, vão revolucionar, vão ter as esferas celestes deles revolucionando em torno do Sol. Então você já vê que tem toda essa resistência dos defensores do aristotelismo, do geocentrismo, que vão ainda tentar manter um modelo geocêntrico por mais alguns séculos, um século, mas depois de um século já começa a ficar bastante mais fraco isso, ainda que seja levado por alguns até um pouquinho mais para frente, até próximo do século XIX, mas nessa época já começa a ter o abandono do geocentrismo e o modelo ptolomaico já é descartado e é adotado variações de modelos ptolomaicos alternativos, como esse do Tycho Brahe, que coloca todos os outros planetas girando em torno do Sol. Como eu falei, eu não quero discutir aspectos já muito conhecidos. Depois ainda você vai ter vários desenvolvimentos pelo Kepler, pelo Galileu, você vai ter a terceira lei de Kepler, que é do período das órbitas. Você vai ter vários desenvolvimentos pelo Galileu, do que a gente pode considerar também dele estabelecendo um método científico nos próximos anos. Vai ter toda aquela controvérsia dele com a igreja, que ele vai ser sim perseguido pela Inquisição, que ele vai ter que maneirar no discurso, até ele é bastante incisivo, então ele vai ter que maneirar bastante no discurso, ele vai ter bastante sorte, que ele tem as costas quentes, ele conhece muita gente, ele é rico e tal, ele não vai chegar à execução, mas ele vai ser bastante perseguido sim. Eu não vou entrar nisso, porque eu acho que isso já é bastante discutido. Inclusive, eu vou colocar aqui na descrição umas videoaulas do Henrique Caldeiras, do canal Estranha História, que ele vai falar desses outros aspectos, vai falar mais da parte de história, e um pouquinho menos da parte mais científica mesmo, que eu estou focando aqui. E quem quiser mais informações, consulta lá a playlist dele que eu vou colocar. Como eu falei, as novas gerações já vão vendo que a física aristotélica, a astronomia aristotélica tomou golpes fatais, ela já está lá no chão estrebuchando, essas novas gerações vão adotando o copernicanismo, mas ainda tem essa resistência, O golpe de misericórdia mesmo vai vir quando o Newton for publicar um livro dele, o Principia, que ele vai mostrar que as leis do movimento que regem a Terra, o movimento dos corpos aqui na Terra, também regem os movimentos dos astros, que é aquela solução que eu já falei também num vídeo, você pode consultar aqui, do problema de dois corpos, que ele vai mostrar que o Kepler estava certo, sim, são elipses, vai mostrar que é mais geral do que isso, e vai mostrar que tem essa conexão, que as mesmas leis físicas que funcionam aqui na Terra funcionam para os astros, e aí é o fim completo do aristotelismo e vai sobreviver de forma mais não séria no meio científico, Para fechar o ciclo com o primeiro vídeo dessa série, eu gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro deles, para a gente notar, é que a ciência, aliás, toda a construção humana,
social, econômica, etc., política, é feita a muitas mãos, e há várias mãos que às vezes passam desconhecidas. Eu tentei nessa série dar um enfoque maior, sei lá, para os islâmicos, para alguns outros pensadores, filósofos naturais que não são tão citados, mostrar a importância deles, mas acredite, eu deixei muita gente fora, muita gente mesmo. E até se alguém quiser ler mais sobre, eu recomendaria esse livro aqui, A History of Mechanics, do René Dugas. Já está um pouco datado, até tem algumas coisas que já foram coisas novas descobertas, né, e já foram deixadas para trás, mas ele fala de muitos personagens que eu garanto que você nem vai conhecer, então aqui nesse livro. Se você procurar artigos também de historiadores da ciência, você vai ver algumas coisas novas interessantes. Um segundo ponto que eu gostaria de falar é em relação ao anacronismo. Para quem não sabe, um grande motivador de fazer essa série foi um vídeo do Olavo de Carvalho falando do geocentrismo e o heliocentrismo e colocando que o geocentrismo naquela época era só uma questão de mudança de observador. O observador está na Terra ou o observador está no Sol, o sistema de referência. Só que não, isso é um anacronismo completo, não existe essa concepção nessa época, e eu queria... Isso foi o grande motivador para fazer esse vídeo. Inclusive, eu posso até fazer um react pro vídeo do Olavo, mostrando ponto a ponto onde ele está errado e por que ele está errado. Não sei se vale a pena, eu tô com medo de vir muito doido aí que encher o saco no meu canal. Mas sei lá, se muita gente pedir aí nos comentários, quem sabe eu faço isso. Nessa linha do anacronismo, o que eu gostaria de destacar é que a mudança do modelo geocêntrico para o heliocêntrico não é uma mera mudança do observador estar na Terra e depois o observador estar no Sol e você descrever o movimento em relação aos dois observadores. É uma mudança muito mais profunda de concepção de como é feita ciência, de como se entende a natureza, como descreve a natureza e das teorias e hipóteses que estão imbuídas nessas concepções. No modelo geocêntrico está pressuposto toda aquela física aristotélica, toda aquela questão de motor e movente, de movimento natural, de pesadeza e leveza, de elementos fogo, água, terra, ar, de esferas celestes, de éter. No modelo geocêntrico está tudo isso imbuído. Isso é necessário para ser um modelo geocêntrico conforme pensado naquela época. O que é totalmente diferente de um sistema de referência geocêntrico. Isso sim a gente usa hoje, isso sim é só uma questão de mudança de observação. O sistema de referência geocêntrico que a gente usa hoje para navegar a espaçonave, etc., isso sim é só uma mudança de observador, tá na Terra ou no céu. Mas o modelo geocêntrico daquela época não tem nada a ver com esse sistema de referência geocêntrico. É um anacronismo completo projetar o sistema de referência geocêntrico no modelo geocêntrico. Para você ter o sistema de referência geocêntrico, você tem que ter lei de Newton, você tem que ter relatividade do movimento, você tem que ter inércia. Para fazer essa contraposição, para você ter a equivalência da lei física num sistema de referência ou outro. Então não tem nada a ver com o modelo geocêntrico, nada. Para fazer essas mudanças de sistemas de referência, de novo, você precisa ter essa questão de relatividade do movimento, inércia bem desenvolvidos, para ter essa equivalência das leis físicas nos dois em sistemas de referência diferentes, o que não tinha no modelo geocêntrico. Como eu já mostrei, demorou para desenvolver o conceito moderno de relatividade do movimento e inércia, como a gente viu lá com o Jean de Buridan, ele resgatando lá o João Filopono, o Giordano Bruno, até chegar no Galileu, até depois o Newton sistematizar isso nas leis dele e colocar de forma mais geral e mais coerente, demorou bastante. No modelo geocêntrico você não tem essa noção, não tem isso, então seria impossível navegar uma espaçonave utilizando o modelo geocêntrico. A gente navega uma espaçonave usando um satélite, se preferir, um sistema referencial geocêntrico, mas não é um modelo geocêntrico. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado dessa série. Eu esforcei para fazer o melhor que eu pude. É muito difícil conciliar trabalho e outras coisas da vida com o canal do YouTube e fazer roteiro, e são temas densos, né? Que você precisa fazer várias conexões e daí você tem que juntar física, matemática, história, filosofia, então não é tão simples, mas eu dei meu melhor, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Vamos ver se eu volto agora um pouco mais, sair um pouco dessa linha de história da ciência e voltar mais para a questão da engenharia espacial e tal. E te vejo aí. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com as pessoas se você gostou dessa série, desse vídeo. Isso é muito importante para divulgar o canal, para que mais pessoas
possam ter essa informação que eu estou colocando aqui. Então, conto com a sua ajuda e falou!